Fala pessoal, bem-vindos a mais um material exclusivo aqui na nossa comunidade criptomoedas e blockchain. Pessoal, o tema do vídeo aula de hoje serão aí as novas regras, né, da última Basileia, que seria ali a quarta Basileia, né, ou a Basileia 3.2, ou seja, uma atualização da terceira reunião da Basileia. Lembrando que Basileia, para quem ainda não sabe, são as regras da Basileia, né, elas são geridas, elas são aí divulgadas, são criadas pelo BIS, que é o Banco Central aí global, né, mundial, o Banco Central dos bancos centrais. Então são regras bancárias que o mundo todo segue, e essas regras, pessoal, elas estão sendo conduzidas, né, elas estão sendo criadas, por assim dizer, para provocar uma mudança no sistema financeiro, provocar uma crise de liquidez. E nós sabemos que Ripple é uma das fintechs ali que já estão preparadas para esta crise de liquidez com o XRP. Então aqui, pessoal, o tema principal do nosso encontro de hoje serão as atualizações nas regras da Basileia, como isso vai levar a uma crise de liquidez e como os ativos digitais, né, que eu vou trazer aqui o Triple X nesse vídeo, irei falar um pouquinho sobre XRP, XLM e XDC, estão já estrategicamente posicionadas para resolver este problema, né? Então vamos iniciar aqui, pessoal, com o contexto histórico, né? Antes da Basileia, nos anos 70 e 80, cada país tinha seus próprios padrões de capital bancário. Ou seja, cada banco central seguia os seus próprios padrões. Até que começamos a ver uma mudança nesses padrões vindo de cima para baixo. Ou seja, essas normas, né, pessoal, vindo aí do BIS e do qual os bancos centrais acatavam essas ordens, né? Isso criava arbitragens regulatórias e risco sistêmico global, ou seja, quando cada país seguia ali seus próprios padrões. Isso aqui, pessoal, de certa forma é uma falácia, é exatamente o oposto. O BIS, ele controla a economia dos bancos centrais pelo globo, e ele que cria ali as crises financeiras em prol da agenda que vem justamente pelo BIS, né? A primeira Basileia aconteceu em 1988, primeira grande padronização global feita pelo Comitê da Basileia, né, que é o BCBS. Introduziu a ideia de capital mínimo de 8% dos ativos ponderados pelo risco, que são RWAs. Aqui, pessoal, RWAs, vocês vão ver muito, né, esta sigla, mas nós não estamos falando de ativos tokenizados, né, de Real World Assets. RWAs aqui no contexto da Basileia são os ativos ponderados aí pelo risco, os ativos que são custodiados pelo banco. Ou seja, após a primeira Basileia em 1988, se introduziu esse capital mínimo de 8%, ou seja, ali um fundo de proteção a risco, né, em cima dos ativos ponderados, né, RWAs, que os bancos detêm. O objetivo da primeira Basileia é evitar colapsos bancários transnacionais, ou seja, aí entre países, né? A segunda Basileia ocorreu em 2004, foi uma Basileia mais sofisticada que teve 3 pilares: requisitos mínimos de capital, supervisão regulatória e disciplina de mercado. Pessoal, dá-se a entender, né, para quem olha isso de fora, que as reuniões da Basileia são feitas para organizar, né, e para mitigar riscos, quando na verdade são controles financeiros exercidos sobre os países, né, em prol de uma agenda aí mundial superior, que no caso dos dias atuais essa agenda ela anda, né, pessoal, para os CBDCs, para o controle do dinheiro vindo pelo Estado, né, e também a questão dos ativos digitais e stablecoins, principalmente stablecoins e ativos transfronteiriços no formato aí do padrão na norma ISO 20022. Seguindo aqui, pessoal, permitiu modelos internos, né, que é o IRB, e bancos grandes passarem a calcular seus próprios RWAs. O que causou a crise de 2008, porque os próprios bancos calculavam os riscos de RWAs, ou seja, nós sabemos que lá em 2008, pessoal, os bancos eles tinham um complô, eles tinham ali eles estavam fraudando, né, os RWAs, ou seja, RWAs que tinham enorme risco, eles reembalavam e vendiam como sendo aí
de risco menor, né? Que foi o que ajudou, foi na verdade ali o estopim, né, por assim dizer, para estourar a crise de 2008. A Basileia 2 mostrou falhas, né? Eu não diria que falhas, pessoal, eu diria que ela foi, como já falado aqui para vocês, as reuniões de Basileia, as normas da Basileia, elas criam crises, né? Elas não estão ali para ajudar a economia dos países, justamente o BIS ele molda, né? Ele controla a economia dos países. E isso, pessoal, vem de cima para baixo, vem ali do FMI também. O FMI está interligado com o BIS e nós sabemos que o FMI ele é o credor de última instância dos bancos centrais, ou seja, os bancos centrais, os países, eles devem ao FMI. O FMI empresta, cede crédito aos países, né? E esses créditos eles têm juros exorbitantes. Os governos logo eles apertam a população com mais impostos para pagar, conseguir, né, pagar esses juros, sendo que na maioria das vezes os países eles não conseguem pagar esses juros altíssimos ao FMI. E como consequência disso, pessoal, o FMI ele cria políticas e culturas das quais os países eles vão obedecendo, eles vão cumprindo essas políticas, essas agendas, né, por estarem devendo ao próprio FMI. E esse, pessoal, é o padrão que funciona em quase o mundo todo, né? Ele é o padrão ali do Federal Reserve, ele tem a ver com o uso do dólar, né, sendo uma moeda internacional, a moeda aí de câmbio, a moeda de última instância, por assim dizer, a moeda mundial, atrelada a negociações de petróleo, né, o euro-dólar, né, pessoal, que também são esses hubs de distribuição de dólar, e a compra, de certa forma, forçada do título da dívida americana. Então esse sistema do dólar sendo a moeda global, que vem lá desde 71, com o final do lastro com o ouro, e 73, que foi ali a criação do euro-dólar, petrodólar e também SWIFT, pessoal. Esse sistema ele está fadado, ele já foi criado fadado ao fracasso, dos quais os países pegam um empréstimo com o FMI, eles não conseguem pagar esses empréstimos, como consequência eles são obrigados a adotar a agenda e as políticas impostas pelo FMI, e tudo isso, pessoal, vai criando uma cascata. O BIS está diretamente no centro dessa engrenagem, né, já que as reuniões do BIS, essas basileias, né, elas são impostas, os outros países eles seguem essas agendas, né, o BIS, né, essas reuniões da Basileia, pessoal, né, Basileia, a sede lá onde o BIS fica. O que acontece? Nessas agendas é determinado as taxas de juros que os países vão seguir, né, que os bancos centrais vão adotarem, os empréstimos que eles irão ceder, né, que está diretamente relacionado com as taxas de juros, a questão até de quanto ouro e commodities os bancos centrais irão aí estocar. Então, pessoal, o BIS, com as reuniões da Basileia, com as normas da Basileia, ele controla a economia pelo mundo todo e logo ele forja crises aí, e para em prol, né, pessoal, de uma agenda superior que agora estamos caminhando para CBDCs, né? Altamente complexo. Vamos seguir aqui. Basileia 3 de 2010 e 2017, que foi o tempo que se estendeu aí a Basileia 3, né, pessoal? Criado como resposta direta à crise de 2008. E o que acontece, pessoal? Não foi ali por acaso que o Bitcoin surgiu no dia de Halloween de 2008, né? Começou a se popularizar em 2009, que em tese ele foi ali uma resposta do movimento dos cyberpunks, né, à crise de 2008. Isso aqui é uma falácia, pessoal, uma falácia, já que eu já provei aqui por A mais B que o Bitcoin foi criado pela própria NSA. A NSA tem o acesso aos backdoors do Bitcoin, os randomizadores, né, que são ali os derivados que criam as chaves privadas, né, as senhas das carteiras de Bitcoin, e vários outros problemas do Bitcoin, como bugs, né, de inflação, com a criação lá em 2 blocos, né, pessoal, se não me engano foi em 2009 ou 2011, de 184 bilhões de Bitcoin. Né, inúmeros outros problemas. Por que eu estou falando disso? Porque o Bitcoin surgiu como uma resposta
de uma rede blockchain depois da crise de 2008 e que pegou muitas pessoas, né, nessa narrativa, né, por ser em tese uma solução contra o sistema bancário que levou ali à quebra de 2008, quando na verdade o Bitcoin ele é um cavalo de Troia, ele foi criado pelo próprio sistema para trazer o máximo de pessoas possíveis nessa pirâmide e já também para doutrinar a população e acostumá-la a usar ativos digitais, né, porque é o novo formato dos CBDCs que estão vindo aí a partir do ano que vem, 2026. Principais mudanças: aumento de capital de alta qualidade, que é o SET1. Introdução de buffers de capital, né? Ou seja, conservação anticíclico e sistêmico. Por isso, pessoal, também que eu falei aqui do Bitcoin, porque ele tem ele tem essas características, né, pessoal? Apesar de que não tem nada a ver Bitcoin com Basileia 3, né? Mas a solução para a Basileia 3, no caso a Basileia 3.1 ou a Basileia 4, né, a quarta Basileia, ela está diretamente relacionada a uma solução de liquidez, já que nós estamos migrando para um sistema onde CBDCs irão imperar, né? CBDCs, transação com stablecoins, né? Transação RWAs, tudo funcionando dentro de blockchains, né, pessoal? Então é lógico que em uma crise de liquidez e num novo sistema onde a blockchain impera, as soluções para a liquidez desse novo sistema de blockchains, elas são ali o alvo final, elas são, por exemplo, elas são a chave, né, a chave dourada. Criação de LCR, né, que seria a Liquidity Coverage Ratio. Pessoal, LCR e NSFR são dois termos aqui que serão muito abordados nessa aula, que mais aqui para frente, mais adiante, eu irei explicá-los a vocês, né? Vamos ver aqui, não está traduzindo, pessoal, mas enfim, eu já vou abordar aqui especificamente os termos LCR e NSFR. Basicamente o LCR, pessoal, é um sistema onde o banco consiga suportar ali uma crise por pelo menos 30 dias, e o NSFR é o empréstimo de um ano, até um ano, um empréstimo saudável, ou seja, tendo liquidez aí para fornecer esses empréstimos, né? Mas já vamos tratar especificamente desses termos que foram criados aí na última Basileia, né? Que se estendeu, né? Se estendeu por 7 anos, né? O prazo aí, o tempo de atividade, né, pessoal, dessa terceira Basileia. O objetivo: fortalecer a resiliência do sistema bancário, porém a Basileia 3 foi sendo implementada de forma gradual e as brechas continuaram, o que levou, né, à última reunião Basileia 3.1 ou Basileia 4, né, quarta Basileia, que é o tempo atual que nós estamos aí agora, né, pessoal, final de 2025. Inclusive, pessoal, essa última Basileia, ela tinha o prazo, né, de ser de começar a ser implementada com força no começo de 2025 e foi adiado agora para o início de 2026, né? Quem acompanha, pessoal, o meu trabalho lá pelo canal aberto, com certeza pegou esses materiais, né? Porque lá em fevereiro, mais ou menos, ou março desse ano, eu trouxe materiais a respeito da Basileia. A Basileia, no caso, terceira, já que o tempo, né, o prazo de implementação era justamente o início desse ano e foi adiado, né? Basileia 4 ou 3.1. Tecnicamente não existe uma Basileia 4. O BCBS chama ela do prazo final da terceira reunião de Basileia. Terceiras normas, né? Basileia 3. No mercado, o nome Basileia quarta pegou porque a mudança é tão profunda que se assemelha a uma nova versão, né? Então por isso que Basileia 4, né, pessoal? Porque nós temos aí mudanças profundas desde a terceira Basileia. Motivo da mudança: ainda havia excessiva variabilidade dos RWAs, ou seja, os ativos de risco custodiados pelos bancos, né? Bancos usavam modelos internos e conseguiam reduzir artificialmente o capital exigido, né? Então, bancos tinham ali gambiarras internas, né, dos próprios bancos para conseguir aí contornar essas normas da Basileia Terceira, e isso está acabando, né? Na verdade, vai se acabar. Solução: introdução do Output Floor, que é um limite mínimo para o quanto o capital pode ser reduzido em relação à abordagem padronizada. Prazo: inicia-se em 2025, né? Seria aí o prazo para os bancos, né, implementarem até 50% das normas e atinge 72,5% em 2030, né? Então, como vocês já notaram, pessoal, a Basileia Terceira
A terceira norma da Basileia se estendeu de 2010 a 2017, 7 anos. Então, essa Basileia quarta, né, quarta norma Basileia, ou 3.1, 3.2, como vocês preferirem aí chamar, vamos aqui tratar com a quarta Basileia, né, norma aí da quarta Basileia, ela se estende até 2030, né, pessoal, iniciando-se aí, já se iniciou o começo desse ano de 2025. Pense no sistema bancário como um grande edifício. Na Basileia I, construímos a fundação, na segunda, tentamos deixar o prédio mais moderno, mas usamos cálculos arriscados. Em 2008, o prédio quase desabou. A terceira Basileia reforçou colunas com concreto armado e agora a quarta é como trocar os cálculos de engenharia. Todos os prédios têm de ter um piso mínimo de sustentação, isso muda totalmente a forma como bancos alocam capital, emprestam e oferecem liquidez. Pessoal, a nossa videoaula de hoje está apenas iniciando, né? A quarta Basileia, ela está aqui para mudar radicalmente as normas, né, pessoal, influenciando diretamente como os bancos cedem crédito, as taxas de juros dos créditos, né? E a questão da própria fundação, de como os bancos eles gerenciam os RWAs nos seus balanços, né? E lembrando, pessoal, que tudo isso tende, toda essa questão da quarta Basileia vai levar diretamente o mundo a uma crise de liquidez. É isso que eu vou explicar para vocês, vocês vão entender como que tudo está sendo orquestrado para uma crise de liquidez muito pior do que 2008 e como os ativos digitais, né, que estão posicionados para resolver essa crise de liquidez serão os melhores, os mais bem, vamos dizer assim, os mais beneficiados, né? Na verdade é um problema já com uma solução criada de antemão, né? Aquela velha manobra aí, problema, causa e solução. Basileia quarta não é apenas uma mudança técnica de planilha, é uma alteração estrutural que vai mexer com a liquidez global, né? Sempre a restrição da liquidez, sempre que há restrição de liquidez no sistema bancário, abre-se espaço para novas infraestruturas financeiras. Ou seja, vocês vão entender aqui, pessoal, como tudo isso vai levar a uma crise de liquidez, como o próprio Chris Larsen, né, o diretor executivo da Ripple já havia nos dito há muito tempo atrás. É aí que entram criptomoedas compatíveis com a norma ISO 20022, como o XXX, que podem oferecer soluções de liquidez instantânea fora do sistema de reservas fracionárias tradicionais. Pessoal, para quem não entende o sistema de reserva fracionária, atualmente os bancos, a maioria dos bancos pelo mundo, ele pode ceder empréstimo 10 vezes alavancado de suas reservas. Ou seja, se você empresta R$1.000 para o banco, vamos supor aqui, pessoal, vamos colocar o 1 e o M, ou seja, você tem R$1 milhão investido no banco, lá em algum investimento, né, pessoal? Você tem R$1 milhão no banco. O banco ele consegue emprestar 10 milhões de reais em cima do seu 1 milhão. Ou seja, 9 milhões foram criados aqui do nada pelos empréstimos do banco, né, pessoal? Ou seja, essa é a reserva fracionada. O banco não precisa ter o seu 1 milhão ali de dinheiro em liquidez, né, para honrar com o seu saque. Ele pode ter apenas 900 mil, né? Ele empresta, só que desses 900 mil ele empresta 10 vezes mais em cima e isso vai dissolvendo ali o capital, né, pessoal? Vamos explicar aqui de maneira um pouco mais fácil. Se você tem 1 milhão de reais investidos aí no seu banco, né, investidos em algum investimento que está sob custódia de um banco tradicional, o banco ele pode ter apenas 100 mil reais, né, aliás. O banco pode ter 1/10 desse dinheiro parado, né, para você sacar quando você desejar, e os outros 900 mil ele pode emprestar, né, ou seja, o banco ele empresta 900 mil reais do seu 1 milhão a juros, né, que no caso a taxa Selic está em mais ou menos 15%, e se você tem ali um dinheiro, o seu dinheiro parado, pessoal, né, que está ali no banco, o banco vai lhe pagar
né, muito menos do que 15% de juros ao ano. Ele vai pagar talvez 10%. Aqui são exemplos aí mais simples para fácil entendimento. Quem não entende a reserva fracionária, acredito que a maioria de vocês deve entender o que é a reserva fracionária, né? Baseia-se em 10% do seu capital que o banco tem ali em liquidez. Os outros 90% ele está emprestando a juros muito mais altos do que ele te paga. E não só emprestando, pessoal. Como os 900 mil reais do seu 1 milhão o banco está emprestando, ele está cobrando juros muito mais altos em cima disso, e ele também tem a capacidade de criar capital, né? Ou seja, ele vai esses 15% que ele está cobrando de juros em cima dos 90% em cima do seu capital no banco, é dinheiro sendo criado do nada. Ou seja, esse 15% de juro vai ser honrado, né, por alguma empresa, por pessoas simples também, dependendo da situação, quando o juro é mais baixo. E o que acontece? Esse dinheiro de juros, ele é um dinheiro criado do nada. Ou seja, criado do nada não, ele é criado do trabalho das pessoas, né? Mas o empréstimo ali, o banco está pegando do seu dinheiro para emprestar. Lembrando, pessoal, que também temos aí outras gambiarras no sistema bancário tradicional, onde o banco consegue criar dinheiro do nada. Ou seja, ele não tem ali R$ 1 milhão para, vamos dizer assim, ceder empréstimo. Esse R$ 1 milhão não existe, mas ele pode ceder esse empréstimo artificial aparentemente do nada, né? Então, com uma reserva de 10% ou menos desse empréstimo de R$ 1 milhão, ele já consegue criar, né, basicamente esse R$ 1 milhão e emprestar e injetar na economia. Geralmente, pessoal, quase sempre esse dinheiro vai de antemão para empresas que têm lobby com o governo ou para políticos, né? Infelizmente é assim que o sistema funciona, já feito para quebrar a economia, né? E o que acontece? Isso tem tudo a ver com as normas da Basileia desde a da segunda e terceira, né? Essa questão, esse sistema de reserva fracionária. Agora, pessoal, a quarta Basileia, a quarta norma de Basileia, ela está apertando essas reservas fracionárias, ou seja, ela vai exigir que o banco tenha mais reserva em caixa, né? 25%, 30% ou até mais. E isso vai gerar uma crise de liquidez que vai quebrar inúmeros bancos, porque os bancos eles não têm 20%, quem dirá 30% de reserva fracionária, né? O banco tem 10% do que ele cede empréstimo, ou até menos do que isso. Tem bancos que conseguem operar com 0% de reserva fracionária, ou seja, eles emprestam dinheiro que eles nem têm para honrar em saques aí das pessoas que depositaram dinheiro lá, né? Entende? Então o que acontece? A quarta norma basileia já é feita para quebrar inúmeros bancos, né? Ou seja, criando uma crise de liquidez. E como já explicado aqui, criptomoedas no padrão ISO 20022, elas serão as soluções para essa crise de liquidez instantânea, porque elas já fornecem acesso à liquidez. No caso aqui, essa liquidez ela vem de vários setores. Ela pode vir do setor aí de trade finance, por exemplo, XDC. Ela vem daquele gap, né, de empresas que não conseguem acessar empréstimos de comércio internacional. E esse dinheiro ele existe, né? Só que são os bancos que apertam para empresas pequenas, ou seja, eles exigem aí reservas maiores, né, garantias maiores, né? Essas reservas já existem, elas já... Então, pessoal, como eu estava falando, né, Trade Finance, como exemplo, essa crise de liquidez no Trade Finance, na verdade esse gap que tem no mercado de Trade Finance, que seria a dificuldade de empresas menores, né, e até médias acessarem financiamentos, em tese, né, isso aqui, as regras da Basileia Quarta, elas pioram ainda mais isso. Então nós temos ativos digitais que já conseguem fornecer esse gap, solucionar esse gap, como o XDC, que atua no mercado de Trade Finance, porque ele, através da blockchain você consegue tokenizar ativos, né, e colocá-los como garantia para acessar empréstimos. Estou falando de empresas, né? Temos também a questão das contas Nostro Vostro, que é esse dinheiro travado, né, esse dinheiro parado ali devido à ineficiência do sistema SWIFT, sendo desbloqueado por ativos, né, principalmente aqui pela rede do XRP Ledger. Então esses são exemplos de acesso à liquidez travada, né? Acesso a deficiências na liquidez, né? E então, pessoal, tudo está convergindo para essa crise de liquidez, justamente como o Christian Larsen já nos falou. Vamos seguir aqui. Da Basileia primeira à quarta, a evolução das regras bancárias, né? Vamos falar novamente um pouco aqui, trazendo novamente esse pente fino da evolução, né, das Basileias, né? E depois eu vou trazer aqui para vocês os termos que foram criados aí nas Basileias, né, que tem tudo a ver com o acesso à liquidez dos bancos, né, pessoal?
Basileia ou Acordos da Basileia são conjuntos de regras globais feitas pelo BIS, né? É lógico, pessoal, que na parte final eu vou trazer aqui um peso, um destaque para o BIS, né? E as ligações e participações vamos dizer assim, citações do BIS, principalmente aqui falando de XRP e XLM, né? Já que o BIS ele já citou inúmeras vezes, né? E sempre cita essas moedas ponte, né? Que é justamente sediado em Basel, né, ou Basileia, na Suíça, né, que é uma cidade, pessoal. O objetivo: garantir que bancos não quebrem fácil, exigindo que guardem capital próprio proporcional ao risco de empréstimos e investimentos. Linha do tempo: primeira Basileia em 88. Bancos precisavam ter 8% de capital em relação aos RWAs, que são ativos ponderados por risco. Segunda, em 2004, ficou sofisticada, permitiu que bancos usassem modelos internos, conhecidos como IRB, que foi justamente o que levou à crise em 2008, para calcular risco. Porque se você permite que os próprios bancos calculem seus riscos, os bancos, né, no caso aqui os bancos americanos, eles mascaravam esses riscos, né, porque eles mesmos regulavam esses riscos, né, pessoal. Em vez de só seguir a fórmula padrão conhecida como SA, né, Standard Edged Approach, né, aproximamento aqui de padrões, alguma coisa assim. Isso deu flexibilidade, mas também abriu brecha para manipulações, né? Pessoal, isso que foi já criado, né, justamente para se ter a crise em 2008, né? Enfraquecer ainda mais a economia. Basileia terceira foi uma resposta à crise de 2008. Regras mais rígidas sobre qualidade de capital, conhecida como SET 1, criação de colchões de segurança, que são os buffers, e exigência de liquidez mínima, que são os LCRs e NSFR, que são as exigências para ter uma liquidez mínima dentro dos bancos, né? Que aqui são termos muito importantes, né? Esse LCR e NSFR. E a última Basileia, a quarta, que é o tempo agora que nós estamos, né, vivendo, irá de 2025 a 2030. Pessoal, essa Basileia aqui, ela tem tudo a ver com aquela agenda 2030 da ONU, né? O Gran Finale: corrige distorções, fecha brechas de modelos internos e força bancos a mostrar RWAs mais próximos um dos outros. Então vamos lá, pessoal. O que muda de fato na quarta Basileia? Bancos não poderão mais aliviar demais o risco usando seus modelos internos, ou seja, não tem mais aquele... Vamos ver como é que é a nomenclatura aqui, pessoal. IRB, né, que é as gambiarras internas dos bancos. RWA interno, que é o IRB, não pode ser menos que 72% e meio do RWA padrão, né, o padrão aí, o padrão imposto pela RWA, pela quarta Basileia. Ou seja, as reservas dos bancos elas devem ser muito maiores. Exemplo: modelo interno calcula o RWA em 100%. O padrão calcula o RWA em 200. O piso é 72,5% de 200, que tem que ser 145 o número. Ou seja, os bancos eles têm que ter ali uma garantia de pelo menos 72% e meio em cima dos RWAs, né, que são os ativos ponderados por riscos dos próprios bancos, né? Resultado: o banco terá que usar 145 e não 100, precisa de mais capital e menos alavancagem. Né? O que acontece? Nós sabemos que os bancos eles se alavancam, né, pessoal? E eles tinham capital muito baixo para, vamos dizer assim, honrar com as suas quebras, né? Honrar com saques também. Então agora esse capital mínimo dos bancos ele vai ser muito maior e a quarta Basileia também, pessoal, interfere nas regras de alavancagem pelos bancos, né? Crédito SA e IRB, novos pesos para hipotecas, empréstimos corporativos e garantias. Muitas carteiras vão pesar mais, aumentando o capital exigido. Risco operacional. Antes vários métodos diferentes eram usados. Agora um método único deve ser usado que mistura tamanho do banco com histórico de perdas, né? Então, ou seja, pessoal, apertando cada vez mais o cerco para bancos menores, né? Eles devem possuir, tanto os menores como qualquer banco, muito mais liquidez em caixa, né? E as regras também para a alavancagem dos bancos foram apertadas. Resultado: menos criatividade dos bancos e mais padronização, vindo de cima para baixo, sendo imposta de cima para baixo. Temos também riscos de mercado, conhecido como FRTB. Trading Book: ativos de mercado terão novas regras com cálculos mais pesados. Tese de perda limitam o uso de modelos internos.
Resultado, carteiras e derivativos e trading exigirão mais capital. Tudo, pessoal, se resume a os bancos possuírem mais capital, né, em suas reservas fracionárias e se exporem menos em, vamos dizer assim, gambiarras de alavancagem, já que o banco, pessoal, com aquele IRB, né, que é o próprio modelo interno de mitigação de risco, esse IRB ele está sendo padronizado pela própria Quarta Basileia, ou seja, são alternativas de alavancagem mais rígidas, né? Que forçam o banco a se alavancarem menos com as suas ferramentas de alavancagem e ao mesmo tempo possuírem mais liquidez em seus balanços, né? Contraparte SACCR. Derivativos e operações com risco de contraparte passam a usar o novo cálculo, geralmente mais duro que o antigo, mais rígido, né? Por que tudo isso importa? Bancos terão que guardar mais capital, isso significa menos crédito disponível ou crédito mais caro, o que consequentemente aperta cada vez mais a economia das massas, a economia, né, vamos dizer assim, a economia do cotidiano, né, pessoal, de empresas e pessoas comuns, né, já que cada vez o empréstimo ele vai se tornar mais escasso e mais caro. Então o que acontece? A economia que era um sistema de economia que funciona desde 71 em cima de créditos, pessoal, essa economia ela será cada vez mais levada à extinção, né? Não terá as pessoas comuns, né, que não conseguem que não tem ali não tem um bem para colocar como colateral em empréstimos, essas pessoas elas não conseguirão tomar empréstimo, pessoal, né? Nem com juros altíssimos sendo aí impostos por bancos, né? Porque essas regras da Quarta Basileia, elas são as regras que determinam para onde a economia do mundo vai andar, né? Lucro, que é o ROI, retorno do investimento dos bancos, pode cair porque precisam de mais capital parado. Ou seja, o banco não consegue emprestar 90% do que tem em caixa, né? Porque com o banco emprestando 90% do que tem em caixa, com a reserva fracionária de 10%, é lógico que os lucros dos bancos são muito maiores. Porque ele está emprestando 90% do dinheiro que ele tem em caixa a juro muito mais alto do que ele paga para quem empresta ao banco, né? Com uma reserva fracionária sendo mais rígida, 20, 25, 30%, os bancos eles não vão conseguir mais emprestar esses 90% aí do dinheiro que eles têm. Logo, os lucros são menores, né? Aqui, pessoal, eu estou simplificando o máximo que eu consigo, né, para um entendimento mais fácil. Mas os bancos, pessoal, eles possuem aí inúmeras ferramentas, né, inúmeras gambiarras, por assim dizer, de empréstimo, né, e eles possuem inúmeras ferramentas aí para lucrar, né? Porque logo o que o banco sempre visa, o alvo final é sempre o lucro, né? Como tudo isso se aplica até 2030, é uma mudança estrutural para o sistema financeiro. Impactos visíveis para o mercado: menos crédito fácil igual risco de crise de liquidez. Ou seja, as pessoas elas não conseguem crédito para manterem a saúde de suas... Muitas empresas, pessoal, elas vivem em cima de crédito, né? Ou seja, elas pegam crédito e o que acontece? Elas giram, né? Elas criam seus modelos de negócio em cima do crédito, né? Então isso vai quebrar muitas empresas e também, lógico, vai quebrar muitas famílias e vai quebrar até muitos bancos aí menores, né? Empresas menores podem ter mais dificuldade de acesso ao financiamento. O que acontece, pessoal? Isso aqui é uma concentração, né? É uma concentração de poder onde apenas empresas lobistas vão sobreviver, né? Empresas que têm lobby direto com o governo. Bancos podem buscar alternativas fora do sistema tradicional para manter a eficiência. E aqui que entram as criptomoedas ISO 20022. Pessoal, o que vai manter a eficiência dos bancos é justamente um acesso à liquidez, né? E como o novo sistema ele é todo baseado em blockchain, baseado na norma ISO 20022 para transações transfronteiriças, né? Para ponte entre CBDCs, ponte entre negociações de stablecoins e tudo mais, ponte entre RWAs, né?
ponte para negociações da dívida dos países de forma transfronteiriça, é lógico que as moedas que fornecem essa solução de liquidez, elas serão a alternativa que a última tábua de salvação para muitos inúmeros bancos, né, pessoal? Então o que acontece? Vamos seguir aqui, Basileia 4, capital e liquidez. Pessoal, é aqui que está aqui que está um dos pontos cruciais, né, de entender a quarta Basileia e para onde que para onde que está andando, né, a nova crise aí mundial, junto com a sua solução, né, pessoal? Então, pessoal, vamos lá. Basileia quarta, capital e liquidez. Capital mínimo obrigatório. RWAs, né, ativos ponderados pelo risco, cada ativo recebe peso de risco. Exemplo, governo 0% e a empresa nova 100%. É assim que vai funcionar. 7.1. Capital de melhor qualidade. Ações ordinárias e lucros retidos. Mínimo 4,5% dos RWAs. Buffers adicionais. Capital conservador, 2,5% a mais, né, que os bancos devem manter. Capital contracíclico, vamos lá, até 2,5% a mais. E bancos sistêmicos entre 1 a 3,5% a mais do que é atualmente. Gestão interna de riscos. ICAP, avaliação interna do capital necessário para todos os riscos. E ILAP, avaliação interna de liquidez para honrar pagamentos em crise. Tudo isso os bancos devem seguir à risca. Supervisores revisam políticas de risco, modelos internos e cenários de estresse. Pessoal, vamos puxar aqui um paralelo. Crise de 2008 já foi forjada pela própria norma da Basileia II com o IRB, ou seja, a libertinagem, né, a liberdade para os bancos poderem mitigar e poderem regular os próprios RWAs, né, ativos ponderados pelo risco. Então, com essa liberdade, os próprios bancos poderiam, né, vamos dizer assim, se autorregular, né, na questão de ativos ponderados pelo risco. Se alavancaram demais porque muitos bancos fraudavam esses RWAs, né, fraudavam essa gestão de capital e risco, o que levou à quebra. Basileia 3 surgiu em tese para solucionar a crise de 2008, que já foi provocada pela segunda Basileia, que está apertando o cerco para bancos, né? Bancos cederem empréstimos, bancos também terem muito mais capital em reservas fracionárias, o que vai levar a uma crise de liquidez, que vai ser a próxima crise, que vai acontecer possivelmente, talvez agora em 2026, né? É isso que eu acredito. Vamos lá, transparência, divulgação obrigatória de capital, riscos e liquidez, relatórios detalhados aumentam confiança de investidores e reguladores. Indicadores de liquidez, né? Aqui são indicadores, aqui pessoal é o LCR e o NSFR, né? Lembrando pessoal que eu também tenho aqui alguns gráficos, né? Vou puxar aqui alguns gráficos para vocês antes de seguir com a aula, pessoal. Alavancagem bancária antes e depois da Basileia IV, né? Notem, pessoal, como a alavancagem bancária ela reduziu drasticamente, né? Vamos ver, vamos. Deu um bugzinho aqui, pessoal. A alavancagem bancária ela reduziu drasticamente desde a última Basileia, né? Impacto na Basileia quarta, né? Na liquidez bancária. Não sei porque tá. Vamos lá, pessoal, tá dando um probleminha aqui. Enfim, vamos lá. Aqui, ó, impacto na Basileia quarta na liquidez bancária. Então, desde a criação da Basileia 4, né, 3.1, que se iniciou ali desde o começo desse ano até agora, nós estamos vendo claramente uma redução, né, índice de liquidez, né, uma drástica redução, né, que na verdade são na verdade isso aqui é o alvo, né, pessoal, são as metas da Basileia 4 em liquidez, né, reduzir aí praticamente para zero o índice de liquidez, né, que vai de 0 a 100%. Fluxo global da liquidez e o papel das criptomoedas ISO 20022. Importância relativa. Então é lógico que com a crise de liquidez estando a caminho, o papel
né, global dos ativos ISO 20022, ele está aumentando, ele está ficando mais evidente, cada vez mais evidente, né, que no caso aqui, pessoal, é o XXX, né, que são os ativos que eu vou trazer aí para vocês. Gráfico de liquidez em LCR e NSFR. Pessoal, aqui vamos voltar para a nossa aula, já que ainda não chegamos a essa parte, né? Então nós temos os indicadores de liquidez, o LCR, que é a sobrevivência em uma crise de liquidez de 30 dias. Né? Os bancos devem ter essa reserva para sobreviver a essa crise de liquidez. E o NSFR, que é o financiamento estável em 12 meses. Então vamos aqui cobrir e explicar para vocês o que é o LCR e o NSFR, né? LCR, o que é? É uma regra que exige que o banco tenha dinheiro suficiente em alta qualidade para sobreviver a uma crise financeira de 30 dias. Então olha só, pessoal, olha só como tudo é óbvio. Se a quarta Basileia exige que os bancos tenham uma saúde, né, uma liquidez para sobreviver a uma crise de 30 dias de liquidez, eles já estão sendo preparados para essa crise de liquidez, certo? Por que isso importa? Durante crises, alguns clientes podem querer sacar muito dinheiro ao mesmo tempo, né, que é a corrida bancária. O LCR garante que o banco não fique sem liquidez. O banco mantém ativos líquidos de alta qualidade, como dinheiro, títulos do governo, suficientes para cobrir todos os saques e obrigações por pelo menos 30 dias. Então isso é o LCR, né? Liquidity Coverage Ratio. Exemplo simples, se um banco precisa pagar 1 bilhão em 30 dias, ele deve ter pelo menos 1 bilhão em ativos líquidos que possa vender rapidamente. Ou seja, ele necessita ter essa liquidez aí para cobrir vamos dizer assim, uma corrida bancária. NSFR, Índice de Financiamento Estável, né? Do inglês Net Stable Funding Ratio. É uma regra que exige que o banco tenha fundos estáveis suficientes para financiar seus empréstimos e investimentos por pelo menos um ano. Aqui nós estamos falando em empréstimos e financiamentos entre bancos, né? Não para a economia aí, economia das massas, né, pessoal? Empréstimos de empresas e para pessoas, né? Isso aqui são empréstimos entre bancos, né? Por que isso importa? O banco não pode depender de empréstimos de curto prazo que podem desaparecer de repente, ou seja, mercado overnight, né? Esse mercado overnight, o montante ele é mantido pelo Fed, mas esse montante, pessoal, essa reserva, ela pode se esgotar, né? Então, justamente para evitar esse problema, os bancos eles devem ter essa saúde, né? Essa liquidez aí, para conseguir manter vamos dizer assim, suas estratégias de financiamento por pelo menos um ano. O NSFR garante que o banco tenha fundos confiáveis e duradouros. Como que isso funciona? Avaliação e estabilidade das fontes de financiamento, ou seja, depósitos que vêm de clientes, empréstimos de longo prazo e capital próprio. Todas as liquidez, né, que ajudam aí o banco a conseguir manter-se estável por pelo menos um ano. Compara com quanto o banco precisa financiar suas atividades. Se um banco emprestou 10 bilhões por um ano, ele precisa ter pelo menos 10 bilhões de fontes de financiamento estável, como depósitos de longo prazo ou capital próprio. Pessoal, isso aqui converge diretamente com, no caso aqui falando das compras da dívida americana pelos bancos americanos. Então nós sabemos que Donald Trump, principalmente Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano, eles estão tentando afrouxar, mudar as regras, né, as normas, falando aqui especificamente dos Estados Unidos, né, para tornar possível que bancos americanos consigam comprar de forma ilimitada a própria dívida americana. E é lógico que essa dívida americana vai servir de colateral nesse padrão do NSFR, que é o banco pelo menos ter aí uma liquidez saudável para conseguir se manter por um ano, pelo menos, né, sempre tendo pelo menos essa gordura de um ano em suas estratégias de empréstimo, né. Então o que acontece? Temos aqui o resumo do LCR, né, que é uma garantia de 30 dias, né? O objetivo é garantir liquidez imediata em crise por 30 dias. E se a quarta Basileia está criando normas para garantir isso, significa que já em algum momento teremos essa crise de liquidez. NSFR é uma liquidez de um ano que garante financiamento estável e sustentável. Financiamento entre bancos, né, pessoal? Impactos práticos da quarta Basileia.
Alavancagem menor, né? Os bancos são mais sólidos, ou seja, eles se alavancam menos, eles têm mais capital em seus balanços, né? Controles internos obrigatórios, gestão de risco eficiente, maior transparência, que é uma confiança dos investidores, e uma liquidez reforçada, né? Para sobreviver em crises. Crise de liquidez. Estamos falando aqui, pessoal, diretamente em crise de liquidez. Financiamento estável NSFR. Pessoal, aqui é o gráfico, né, que eu vou mostrar a vocês. A linha verde, ela significa a capacidade de financiar operações em um ano. Então vamos lá. Linha verde, capacidade de financiar operações em um ano, que é essa linha do NSFR, né, que é o financiamento estável. Tende, no caso aqui, a subir, né, porque com as normas da Basileia, os bancos eles devem aí aumentar as suas reservas em liquidez para financiar, se financiar, né, e se manter por pelo menos um ano, né. Temos aqui a linha vermelha, né, pessoal, a linha vermelha abaixo de 100%, atenção e risco alto, ou seja, se o NSFR, que é a capacidade do banco se manter por um ano, estiver abaixo da linha vermelha, já é algo aí preocupante, né? A linha vermelha seria o 100% que o banco consegue, vamos dizer assim, mitigar os riscos, né? Vamos lá. 100% o banco consegue se sustentar com fontes de financiamento estáveis, abaixo de 100% risco de problemas da liquidez médio e longo prazo, né? O gráfico é um gráfico simples, né, pessoal? Que é o gráfico da tendência de como os bancos vão manter ali suas custódias e para onde que eles vão andar, né? E o LCR, que é a liquidez de curto prazo, ela cai abaixo aqui do 100%, né? Isso aqui seria algo preocupante, né? Vamos lá. Duas linhas juntas mostram curto prazo e longo prazo, fácil de comparar. Azul é a sobrevivência a curto prazo, LCR. Verde se mantém estável no longo prazo, que seria o NSFR, né? E quanto mais acima de 100%, mais seguro o banco. Aqui, pessoal, não temos como mitigar aí não temos como trazer dados de bancos, porque a Basileia quarta ela apenas está aí no início, né, da sua vida. Ela vai se estender até 2030, como vocês já sabem. Então nós já sabemos que o LCR é a liquidez para honrar saques de pelo menos um mês, e o NSFR vamos dizer assim, a saúde, né, a saúde líquida para o banco conseguir manter as suas operações por pelo menos um ano. E essa saúde líquida ela vem também de investimentos, né, de depósitos de pessoas comuns, né, pessoal? É toda a liquidez que o banco consegue acessar, incluindo a liquidez e depósitos de pessoas comuns. Reforço do capital regulatório, capital mínimo 7.1, Tier 1 e capital total. A Basileia quarta mantém os requisitos da terceira, mas aumenta o foco na qualidade do capital, especialmente o 7.1, para absorver perdas em cenários de estresse financeiro. Risco de crédito, mercado e operacional, todos são recalibrados para modelos internos mais restritivos, né? Diga adeus ali ao RBI, né? Que seria ali seria a regalia do próprio banco conseguir, vamos dizer assim, qualificar, né, os seus RWAs. Isso não vai existir mais, né? Vai ter um aperto em cima disso. Capital contra risco e liquidez de contraparte. Novos buffers exigidos principalmente para bancos com operações cross-border, operações transfronteiriças. Então, novos buffers, novos capitais serão exigidos. Pessoal, aqui com certeza entra ali o capital destravado das contas Nostro Vostro, né? Então, os bancos eles devem exigir, eles devem mostrar ali reservas de liquidez robustas, né, para operar em operações transfronteiriças. Regras para a exposição ao risco de mercado e contraparte. RWA agora inclui ajustes maiores para derivativos e securitizações complexas. Temos também o SACCR, cálculo mais preciso para mercados e derivativos, substituindo abordagens antigas, né? Então, até para os mercados derivativos, ou seja, pessoal, mercados derivativos OTC e outras, vamos dizer assim, formas dos bancos obterem liquidez,
né, ganharem em operações serão aí, terão seus cálculos mais, vamos dizer assim, mais apertados, né? Os bancos precisam de mais liquidez para em um cenário de quebra, né? Porque bancos eles não quebram apenas em saques bancários não tendo liquidez, eles quebram quando eles se expõem demais a riscos, né? Negociações OTCs, nós sabemos que os bancos eles têm as melhores inteligências artificiais, né? Os melhores traders operando para eles em negociações OTC, em mercados derivativos, né? Em vários mercados aí alternativos ao spot, que é o mercado à vista, e isso não impede, pessoal, que os bancos eles não quebrem com essas negociações, eles podem e quebram sim muitas vezes com essas negociações, já que eles têm uma liquidez para honrar as suas negociações alavancadas muito pequena, né? E isso está mudando com a quarta Basileia. Lembrando que o grande final de tudo isso, pessoal, é a crise de liquidez. Tudo isso toda essa exigência de mais liquidez por bancos, né, e essas mudanças aí nas estratégias de negociações de lucros para os bancos, eles vão apertar aí bancos, quebrando, né, muitos bancos aí, e trazendo uma crise de liquidez, né? Então o grande final aqui de tudo isso é a crise de liquidez e, lógico, os ativos digitais que já estão posicionados para resolvê-la, né? Bancos devem conduzir cenários internos de estresse avaliando liquidez, capital e risco de crédito. Supervisores devem ter poder de intervenção antecipada, incluindo restrições de dividendos, bônus e expansão de crédito. Introduzir indicadores, né, de risco chaves e métricas de alerta antecipado. São todas aí ferramentas, né, vamos dizer assim, obrigatórias na quarta Basileia. Mudança conceitual. A Basileia IV transforma a gestão de liquidez e capital de um exército de compliance para um processo dinâmico e integrado. Bancos grandes passam a tratar capital e liquidez e risco de contraparte como uma única equação de resiliência. Se um banco tem muitos derivativos de curto prazo, ou seja, um alto risco de liquidez, e financiamentos de longo prazo, né, risco de maturidade, né, porque precisa do tempo ali, né, pessoal, para ver no que vai dar, ele precisa mais 7.1, mais HQLA e NSFR, que é mais liquidez em custódia para se manter por pelo menos um ano em cima dessas fórmulas, nessas formas aí de negociações, né? Maior que 100%, ou seja, mais combustível para todas as frentes, né? Então, resumindo, o banco precisa de mais liquidez e mais combustível para as frentes, as formas de negociações que ele opera, que no caso aqui está muito relacionado, pessoal, a derivativos, né? Bancos eles amam operar em derivativos, né? Ativos futuros, né? Negociações futuras. Gestão de risco e capital. Risco de crédito. Quando os clientes ou empresas podem não pagar empréstimos, risco de mercado, variação de preço, né, em ações e etc. Risco operacional, né, risco em cima de erros internos, fraudes ou falhas de sistemas. E risco de liquidez, dificuldade de pagar contas, né, e obrigações rapidamente, que tem tudo a ver com o NSF, né, pessoal? Que é ali a capacidade de você honrar, você ter ali caixa para honrar saques de até um mês, no caso LCR, né? Não NSF, LCR, o LCR. Então vamos lá. Modelos internos. Bancos podem criar seus próprios modelos de risco com a aprovação do regulador, ou seja, a quarta Basileia, né? A quarta norma. Então o IRB ainda existe, só que agora mais, vamos dizer assim, mais rígido, né? Ele precisa da aprovação das normas da quarta Basileia. Abordagem padronizada, cálculo simples baseado em regras pré-definidas. Testam-se para ver se os bancos aguentam crises, simulando grandes perdas ou aumento de inadimplência. Mostra se é necessário aumentar capital ou reduzir empréstimos. Então os bancos, pessoal, eles devem seguir essas normas, e isso é até 2030, ou seja, nos próximos meses, semestres, né, nós teremos um aperto no sistema como os bancos operam, o que vai levar, obviamente, à quebra destes mesmos, né? Se eles não conseguirem aí aumentar, né? Ter um aumento na sua liquidez, no seu combustível, que é a liquidez, para, vou dizer assim, ter ali uma rede de resgate, um respaldo, tanto para LCR quanto para NSFR, né? Que são ali a sobrevivência, né? Vamos dizer assim,
a capacidade do banco honrar saques para pelo menos um mês inteiro. Então isso significa muita liquidez, porque um mês inteiro, imagine um mês inteiro de saques, né, pessoal, de corridas ao banco. Isso é muito capital, então muitos bancos já vão quebrar ali, né? Sem contar o NSFR, que vai além do LCR, que é a capacidade do banco ter liquidez suficiente para se manter por pelo menos um ano, né? Em cima do tipo de atividade que ele está fazendo para lucrar, né? No caso aqui, mercados e derivativos, entre outras atividades, entre outras formas de lucro. Temos aqui a alavancagem. Medida de quanto capital o banco tem comparado à exposição total. Basileia exige que pelo menos 3% para evitar risco ao excesso de dívida. Cripto e risco. Ativos digitais como o XRP entram na conta de risco de mercado. Porque agora, pessoal, bancos americanos e bancos pelo mundo todo, eles estão tendo aí um aval, uma carta branca, né, para se expor em ativos digitais, principalmente através de ETFs, né, o que vai gerar uma exposição e uma liquidez muito grande, né, vai trazer uma liquidez muito grande para ativos digitais, já que bancos podem usar ativos digitais também como uma forma de liquidez, né, de reserva de liquidez. Então é lógico, né, pessoal, que como o mercado de ativos digitais ainda é muito pequeno em cima do mercado aí, de outros mercados, né, é lógico que nós estamos investidos muito cedo, nós estamos muito cedo na festa, e nós vamos surfar aí com certeza uma alta valorização em cima de certos ativos digitais, né, já que somente falando aqui de bancos, né, se exporem mais a ativos digitais, né, que estão em compliance, isso automaticamente significa uma valorização exponencial nas moedas nativas dessas redes, né? Bancos que investem em cripto precisam calcular o capital extra para cobrir a volatilidade. Então tem que ter um capital extra, né, para servir aí como reserva de liquidez, né, pessoal? E lembrando que Chris Larsen já comentou que XRP e ILP são os atores principais aí que vão solucionar a crise vindoura de liquidez. Então, pessoal, vamos aqui seguir já para a parte final da nossa aula, trazendo aí a solução, né, para esta crise de liquidez via, né, através dos ativos digitais que nós, que é os ativos aí baseados na norma ISO 20022, né, pessoal, a temática principal dos meus estudos passados a vocês. Problema central da quarta Basileia. Lembrando também, pessoal, que todos os links aí que eu busquei para montar essa aula estarão disponíveis, como sempre, aí para vocês, né, juntarem também e estudarem, né, quem se interessar, que tiver aí um tempinho, estudar ali, pegar insights, né, paralelos por conta própria. Basileia quarta exige capital sólido e liquidez constante pelos bancos, especialmente em cenários de estresse financeiro. Mesmo bancos com capital suficiente podem enfrentar crises de liquidez instantânea devido a saques massivos inesperados e exposição a ativos ilíquidos, né, ativos travados, né, pessoal, dos quais o banco não consegue acessar a liquidez aí de forma rápida, né? Ou seja, tudo exige um acesso à liquidez, né, que lembra o nome do ODL, liquidez sob demanda. Conexão limitada entre mercados internacionais. Então aqui são os problemas, né, que a quarta Basileia já está trazendo e está cutucando, né, nessa ferida, e dos quais o padrão ISO 20022, a norma ISO 20022 e os ativos que estão nessa norma solucionam para esse novo modelo financeiro mundial, né? É claro, pessoal, que aqui eu vou falar mais sobre XRP, XLM e XDC, mas nós temos outros ativos digitais, né? Temos Quant, que é um ativo super importante na norma ISO 20022, com o Overledger, né, pessoal? Quem está aqui na comunidade e acompanhou o vídeo sobre interoperabilidade está cientíssimo do papel importante do Overledger da Quant para esse novo sistema, assim como IOTA, Algorand, né, e outras. Criptos como XRP, LM e XDC ajudam ajuda, no caso aqui, o benefício prático, né? O XRP Ledger com o ODL permite transferências internacionais instantâneas sem a necessidade aí das contas nostro-vostro, o capital travado, reduzindo a necessidade de manter capital bloqueado em vários países. Isso aqui é um dos capitais, né? É uma das formas de liquidez que o XRP Ledger já desbloqueia nessa crise de liquidez, né? Uma das liquidezes, das fontes de liquidez, né?
XLM, pagamentos rápidos e baratos, facilita a liquidez entre moedas fiduciárias e ativos digitais, integrando bancos e fintechs, permitindo ajustes rápidos em estresse de liquidez, né? Porque ela também tem essa opção, ela também tem essa solução de você conseguir acessar uma liquidez aí de forma rápida, né? Lembrando que a XLM ela está mais focada no acesso financeiro, na inclusão financeira. XDC Network, Trade Finance tokenizado, digitaliza recebíveis e financiamentos comerciais, transformando os ativos ilíquidos em liquidez imediatas, né? Como eu já expliquei, temos um gap de 2,5 a 5 trilhões de dólares no financiamento comercial, que são basicamente, pessoal, vem da burocracia, da papelada aí, da ineficácia dos bancos para ceder empréstimos a pequenas e médias empresas nesse financiamento comercial. A XDC ela desbloqueia, ela cobre esse gap, né? Esse buraco entre 2,5 e 5 trilhões, justamente porque você consegue tokenizar ativos aí recebíveis na XDC e usá-los como colateral para empréstimos, né? Trazendo empresas, pequenas e médias empresas que não conseguiam tomar empréstimos, agora podendo, né, tomar esses empréstimos para financiamento comercial. Então, são 3 soluções das principais aí, e lógico, né, que as 3 estão no padrão, conversam com o padrão com a norma ISO 20022 para transações internacionais, né, pessoal? Justamente resolvendo problemas de liquidez que já estão sendo aí, que serão aí, vamos dizer assim, ampliados, né, pela quarta Basileia. Problema, causa e solução, né, pessoal? ISO 20022 é uma linguagem global para pagamentos e mensagens financeiras. Lembrando que isso aqui nós já estamos aí carecas de saber, mas visando aqui, pessoal, os membros iniciantes que nós também temos aí na comunidade. Conexão direta com XRP, XLM e XDC permite processar transações internacionais em tempo real, reduzir atrasos de liquidação que hoje exigem capital extra, né, para você conseguir financiar e pagar taxas, e integrar dados regulatórios e de risco para monitoramento automático da liquidez, né, porque a ISO 20022 ela não é um padrão apenas de transações internacionais, ela é um padrão que, de riqueza de dados nas transações, né? E essa riqueza de dados, pessoal, é um pacote que vai junto com a transferência de valor, aonde você já tem ali a inserção, né, das normas, da conformidade com normas AML, KYC, né, contratos inteligentes que estão ali trazendo as cláusulas daquela transação e muito mais, né? Impacto estratégico, redução de capital bloqueado, né, com as contas Nostro Vostro. Bancos podem manter menos reservas em diferentes moedas, porque a liquidez é fornecida sob demanda via cripto, né, no caso a ODL. Então o banco não precisa ter uma reserva de liquidez em rúpia, em rublo, em yuan, em iene, em real brasileiro, porque essa liquidez é acessada instantaneamente via ODL, né, já começa por aí. Agilidade em crises. Transferências quase instantâneas reduzem riscos de insolvência temporária, né? Porque você não precisa esperar 2, 3, 5 dias para se certificar de que aquela transação foi bem sucedida como era no sistema SWIFT. Conformidade regulatória. Soluções criptocompatíveis com ISO 20022 ajudam bancos a atender a Basileia IV, mantendo liquidez e capital sob controle. Exemplo prático, um banco europeu precisa pagar fornecedores americanos durante uma crise de liquidez. No sistema tradicional, o banco precisa manter dólares, né, em contas Nostro Vostro nos Estados Unidos, que é um capital bloqueado. Com o XRP, ele envia XRP e liquida instantaneamente em dólar na conta do fornecedor e o capital é liberado para outras operações. Lembrando, pessoal, quem acompanhou o último vídeo já vai mesclar diretamente com esse, né, que o último vídeo aqui na comunidade foi a teoria de Chenieres, aonde nesse novo sistema, no caso aqui falando em moeda ponta e XRP, quanto maior for a liquidez que o mundo precisar operar via ODL, maior essa liquidez ela tende a migrar para o XRP, para a moeda ponte, exceto se essa liquidez já é suprida através de CBDCs e stablecoins. Mas mesmo assim, a liquidez, pessoal, os step changes, que são os aumentos em forma de saltos no preço, eles vão ocorrer até não haver mais riscos de flutuações de preço na moeda ponte, que é o XRP, né? Então aqui um assunto vai ligando com o outro, né, pessoal? Resultado, melhor uso de capital e o cumprimento do LCR e NSFR, que são aí menor risco de estresse. Nós sabemos já que LCR é a capacidade do banco honrar
saques por pelo menos um mês em crise de liquidez, e o NSFR é a capacidade e as reservas de liquidez para o banco continuarem em operação por pelo menos um ano em cima do modelo aí de negócios, do modelo de transações, né, e do modelo aí de estratégias que ele está seguindo, né? Desafio da liquidez. A Basileia 4 reforça a regra sobre o capital mínimo, provisões de risco e liquidez instantânea. Bancos precisam manter reservas de capital maiores e ativos de alta liquidez, mas isso gera ineficiência. O dinheiro parado não rende e atrasos em pagamentos também ocorrem, né? No caso em pagamentos internacionais. O dinheiro das contas austro-vostras não está rendendo, né, pessoal? Imagine 30 trilhões aí em dólares aproximadamente parado, morto, né? Problema principal: liquidez global em tempo real é impossível com o sistema bancário tradicional. E isso tudo é resolvido aí com a norma ISO 20022 e os ativos que já estão nessa conformidade, né, pessoal, que se comunicam com a ISO 20022. Breve resumo aqui, pessoal, sobre o XXX novamente, né, para reforçar. XRP Ledger com ODL permite liquidez sob demanda e elimina a necessidade de contas nostro-vostro. Transfere aqui remessas internacionais em segundos usando aí a ponte. Totalmente compatível com a ISO 20022. XLM focada em pagamentos transfronteiriços e micropagamentos, né, especialmente peer-to-peer e B2B, né, B2B. B2P também. Possui infraestrutura de pagamentos rápida e barata, podendo funcionar como uma rede de liquidez adicional para bancos e fintechs. Permite a tokenização de moedas e ativos, o que aumenta a eficiência no fluxo financeiro global. XDC voltada para o Trade Finance e a tokenização de ativos reais, como recebíveis e contratos comerciais aí para o Trade Finance, né? Cria reservas de liquidez digital e permite que bancos e empresas reduzem capital parado em caixa, né? O banco não precisa ter aquele capital parado para fornecer aí como um lastro, né, em Trade Finance. Esse capital ele é movimentado na rede XDC. Conectado a ISO 20022, nós já sabemos muito bem disso, né, pessoal? Benefícios diretos aí das criptomoedas ISO 20022 para a quarta Basileia. Problema bancário, solução cripto, né? O problema bancário necessita de capital parado em reservas. Solução cripto, liquidez sob demanda via redes XRP Ledger, Stellar Network e XDC Network. Problema bancário, atraso em pagamentos internacionais. Solução, transações instantâneas reduzindo o risco sistêmico. Problema, ineficiência no fluxo de caixa. Solução, tokenização de ativos e liquidez em tempo real. Então, você não tem mais problemas aí, né, pessoal, de caixa, ou seja, o problema de caixa que falado são os ativos que o banco tem, mas eles são ilíquidos, ou seja, o banco demora muito tempo para conseguir torná-los líquidos, né? E com as redes aqui do XXX, esses ativos eles são tokenizados e você consegue acessar essa liquidez qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. Problema, integração com padrões globais. No caso, ISO 20022. Solução, criptos já compatíveis facilitando a conformidade. O que acontece, pessoal? Essas redes, né, no caso o XXX, elas nada mais fazem do que se comunicar com os sistemas TradFi, né, através da API, de uma conexão API, e vamos dizer assim, mutar, né, transformar ali os pacotes bancários no formato ISO 20022 para rodar dentro dessas redes, né? Então, simples e grosso modo é isso. Com a quarta Basileia, bancos precisam de mais liquidez e eficiência, e o sistema tradicional não entrega isso rapidamente. O XXX, no caso as redes aqui, essas três redes principais são integradas com a norma ISO 20022, oferecem uma solução prática, rápida e regulamentada, permitindo liquidez global instantânea, redução de capital parado e maior eficiência nos pagamentos internacionais. Em termos simples, essas criptos funcionam como um encanamento financeiro digital, resolvendo o gargalo de liquidez imposto pela quarta norma da Basileia. E outra coisa, pessoal, vamos além. Ativos digitais como Ethereum, Bitcoin, outros ativos importantes que não
que não conversam com a norma ISO 20022, né, com essa forma aí de linguagem, esses ativos eles continuarão existindo no novo sistema, mas eles serão tokenizados nas redes que leem a norma ISO 20022, que estão nesse padrão para serem movimentados através da ISO 20022 quando necessário, né? Então, o Bitcoin será tokenizado no XRP-LED para ser movimentado através de uma transação ISO, ou uma troca, né? Qualquer troca aí no novo padrão, no novo sistema. Um lado paga em Bitcoin, outro lado recebe em stablecoin, tudo isso é usado moedas ponte, a moeda ponte faz a troca, né? Como o XRP e XLM. Objetivos da quarta Basileia: melhorar a resiliência dos bancos frente à crise financeira, né? Isso que é fato. Ajustar regras de capital, liquidez e alavancagem. E tornar o sistema bancário mais transparente e previsível. Então esses são os principais objetivos da quarta Basileia. E lógico, forçar a crise de liquidez, né? Que é um objetivo oculto. Principais mudanças: revisão do cálculo de RWA, que é os ativos ponderados pelo risco dos bancos, né? RWA aqui significa isso, né? Não é ativos do mundo real, como nós já estamos acostumados, incluindo ajustes para modelos internos e exposição ao mercado. Padronização de requisitos de capital mínimo e alavancagem, e maior ênfase em liquidez de curto e longo prazo, que é o LCR e o NSFR. Tratamento diferenciado para exposições e derivativos, né, off-balance sheet e infraestruturas críticas. Problemas identificados: bancos têm dificuldade em manter liquidez suficiente em momentos de estresse. Complexidade do cálculo de RWA gera inconsistência entre instituições. A complexidade de você conseguir, vamos dizer assim, enquadrar, né, os ativos ponderados pelo risco que o banco está custodiando e quanto de liquidez é suficiente para você ter uma saúde financeira nesses RWAs. Né? Então isso é um cálculo muito complicado. Exposição ao risco sistêmico permanece, especialmente em mercados internacionais. Então, a quarta Basileia não soluciona risco de liquidez, risco de contraparte em transações internacionais, né, pessoal? Nós sabemos que a solução para isso é a ISO 20022. Soluções cripto para a quarta Basileia: o uso de XRP, XLM, XDC e outros ativos ISO 20022 para liquidez instantânea e transações transfronteiriças. Redução de risco de liquidez e volatilidade no balanço bancário com pagamentos praticamente em tempo real. Blockchain regulada como infraestrutura transparente e auditável para cumprimento de requisitos de capital e liquidez. Né? Por isso, pessoal, que o compliance, né, que as regulamentações são tão importantes. Né? E aqui, pessoal, para nós encerrarmos o nosso material, uma breve ligação aqui com o BIS. Né? Nós sabemos que tudo isso vem do BIS, né? BIS e a visão da liquidez interbancária. O BIS atua como banco dos bancos centrais e promove estudos e padrões de liquidez global, especialmente em transações transfronteiriças. Quais são os problemas que o BIS aí visa resolver? Risco de liquidez: bancos precisam de liquidez imediata em moedas diferentes, sem depender de correspondentes tradicionais, né? Contas aí travadas. Custo elevado: transferências SWIFT são caras e lentas, né? O BIS também visa resolver isso. Lembrando, pessoal, que os esforços do BIS, eles são diretamente aqui vamos dizer assim, de forma principal, o BIS visa de forma principal interligar os bancos e seus pagamentos, né, de forma aí, com a blockchain de forma internacional. Então é lógico que ele não cita diretamente que XRP, Ledger e Stellar Network, por exemplo, são usados aí nesses testes, né? Mas quem está aqui na comunidade há mais tempo já acompanhou as ligações diretas entre BIS e XRP Ledger e os 4 termos que o BIS mais usa, né? Que é o RTGS Global, a Finternet, né? Que é a Financial Internet, Internet Financeira, o Ledger Unificado e temos aí mais um termo agora que me fugiu, pessoal, que são todos termos aí que convergem diretamente com o XRP Ledger, né? Então, lembrando que os esforços do BIS são justamente para unificar os pagamentos entre bancos centrais, e isso é possível graças à moeda ponte, né? E não de se espantar, não é de se espantar que XRP Ledger e Stellar Network são as redes aí mais citadas e mais elogiadas, né? São praticamente as únicas, né, que são sempre citadas pelo BIS. Compliance e rastreabilidade: cada transação internacional precisa cumprir normas AML e KYC, o que aumenta a complexidade aí das transações, né? E tudo isso, pessoal, todos esses
dados eles são empacotados no formato aí das transações ISO 20022. O BIS em relatórios, né, como o BIS Innovation Hub e publicações sobre CBDCs e pagamentos globais aponta a necessidade de liquidez instantânea, da interoperabilidade e da liquidação final em tempo real. XRP foi projetada para liquidação quase instantânea em transações globais, especialmente via ODL da Ripple. Funciona como ponte de liquidez, né? Já sabemos muito bem, né, pessoal? Ligação com o BIS. Os relatórios do BIS citam soluções blockchains e stablecoins como alternativas para reduzir custos e aumentar a eficiência em liquidez interbancária. XRP Ledger e ODL já são testados em pilotos com bancos que são monitorados ou reconhecidos pelo BIS em estudos sobre liquidez aí transfronteiriça. XRP se alinha com as recomendações do BIS para liquidez, interoperabilidade e compliance, atuando como solução concreta para problemas que o BIS identifica. Stellar, pessoal, Stellar Network. Vamos lá. XLM é projetada para pagamentos globais de baixo custo, interoperabilidade entre moedas fiat e digitais e a inclusão financeira. O BIS cita blockchains como Stellar em contextos de infraestrutura de pagamentos transfronteiriços. Stellar é frequentemente referenciada em estudos sobre CBDCs interoperáveis, onde bancos centrais podem criar tokens representativos de moedas nacionais. Então o que acontece, pessoal? Os bancos centrais eles criam os tokens, né? Eles criam seus CBDCs no Stellar, assim como criam no XRP Ledger e usam o token XLM como moeda ponte, né? Diferente do XRP, a Stellar é mais voltada para infraestrutura aberta e pública, enquanto o XRP foca na liquidez imediata para instituições, né? É uma diferença crucial entre as redes, né? ODL, liquidez instantânea, ponte de moedas, alinha-se aos estudos de liquidez transfronteiriça e redução de custos do BIS. XLM, pagamentos globais de baixo custo, referenciada como solução de infraestrutura para CBDC e interoperabilidade. BIS não regula diretamente XRP ou XLM, mas seus relatórios e recomendações sobre liquidez e pagamentos globais validam o uso de blockchains diferentes. Então, pessoal, vamos aqui já encerrar o nosso material, né? Papel crucial do BIS na Quarta Basileia. O BIS atua como banco dos bancos centrais, coordena padrões internacionais da regulação bancária. É o orquestrador das diretrizes da Basileia, garantindo que regras de capital, liquidez e risco sejam uniformes de forma global, né? Uniformemente. O BIS desenvolve normas técnicas para capital mínimo, né? No caso, exigências de capital próprio para absorver perdas pelos bancos, né? A capital liquidez, no caso LCR, que é a de curto prazo, e a NSFR, como já expliquei a vocês, e o risco operacional de crédito. Ou seja, pessoal, resumindo, as normas da Quarta Basileia que vem do BIS, elas vão criar uma crise de liquidez, já estão criando. Nós temos os ativos já posicionados para resolver essa crise de liquidez, como o Chris Larsen já comentou, e nos relatórios do BIS, as duas redes aí, que são quase que unicamente as duas citadas, são sempre XRP Ledger e Stellar Network, né, a rede aí que utiliza do XLM. Então, pessoal, espero que vocês tenham aí gostado, tenham aprendido com esse material, né? Um material aí para vocês terem uma noção dos vídeos aulas aqui na comunidade exclusiva. BIS é a espinha dorsal da Quarta Basileia que define regras, monitora riscos e incentiva inovações que mantêm a estabilidade financeira global. Sem o BIS não haveria padrão global para capital, liquidez e gestão de risco bancário. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até um próximo material. Abraço!